irei sim falar como tenho tentado trabalhar para construir uma metodologia para reconstituir ligações, reconstituir redes, notoriamente viárias, mas não só. Claro que o que aqui está sendo feito pode ser replicado em outros casos, como, querendo ou não, tem sido feito a uma escala mediterrânea com o Antônio ou uma escala ibérica com a Bárbara, como ela há de mostrar. Ora, avancemos. A apresentação, eu terei duas fontes, como fiz com todas as memórias paroquiais de 1758 e alguns mapas históricos selecionados. Irei fazer esta apresentação e esta reconstituição histórica através do SIG Histórico, que tem meu colega, e irei fazer um comentário mais analítico, isso depois irei me levantar para analisar os mapas, em relação a Vermoim e a sua rede viária no período moderno, mas não só. Ora, onde estamos? Temos um objetivo, reconstituir, ou seja, com um certo grau de exatidão, traçar a rede viária do entre-chave, aquilo que no período moderno podemos denominar como o território do Jogado Vermoim, por uma base cartográfica que pode ser revisitada. Não estamos a fazer algo que está marcado em pedra, mas sim que pode ser aprimorado e refinado. Segundo, partimos de um entendimento um tanto pobre, que existiria sim uma rede viária no Jogado Vermoim no período moderno, o qual incluía uma estrada muito importante entre Porto e Braga e alguns ramais locais. Quais, de que forma, de que modo, vamos complementar e adensificar essa informação. É sempre bom ter uma questão problema para partir e vamos segui-la. De que modo podemos estabelecer um método para reconstituir, de modo revisitável e, diria eu, replicável, uma rede viária local. Ora, comecemos por saber onde estamos. Estamos no Entre-Chave, uma terra muito boa, com uma gente muito respeitosa, que eu pessoalmente gosto muito. Ora, não estamos aqui para falar de coisas pitorescas, mas sim para analisar o espaço. Podemos ver, neste mapa, ligeiramente inclinado a 15 graus para este, que temos duas grandes regiões. Uma região a oeste, onde as linhas de curva de nível a partir dos 200 metros aparentam apresentar ali uma redução do espaço ocupado pelo ser humano, enquanto que a este temos ali já na faixa dos 150 a 125. Quando vemos a literatura, vemos que isso seria um fenômeno mais na escala dos 400 metros ou dos 700 metros a nível regional. Quando vamos à escala local, vemos um pequeno detalhe de como a informação funciona. Gostaria de destacar este vale central, entre o Rio Pele e o Rio Pele. Sim, existe ali uma consonância entre esses dois rios, que é o principal espaço de povoamento deste Jogado Vermoim, no período medieval e no período moderno. Temos aqui uma periferia a oeste, que seria mais ou menos a região de Junqueira, Bagunte e outras paróquias, e também uma este, entre o Rio Vizela e o Rio Ave, que no período medieval e no período moderno e inicial seriam entre ambas as aves. Ora, avancemos. Escolhi estas duas fontes não porque nelas posso me esgotar, mas sim porque nelas podemos criar aqui uma narrativa e compreender o que estou a tentar verbalizar. Comecemos pelas memórias paroquiais. Estas fontes, 1758, ensinem sobre o menor nível de administração local. A paróquia, meus caros. Temos aqui um excerto da Santa Maria Madalena de Vila Nova Famalicão e poderíamos dizer que estas memórias paroquiais descrevem relações, identificam ligações e registram núcleos de povoamento. Ora, é exatamente isto que eu quero para começar a fazer minha matriz de pontos. Eu estou a propor estabelecer, para o mapeamento da rede viária, pontos aos quais posso começar a trabalhar com. Supondo que não conheço o espaço e, vamos supor, que aconteceu ali um grande terremoto no século XIX e tudo que se passou desde então mudou completamente o cenário, eu não vou partir de hoje em dia para reconhecer o passado. Eu vou do passado reconhecê-lo. Ora, através dessa fonte, posso compreender quais são os núcleos de povoamento à época e estabelecer um sistema de referência por paróquia, o que eu aqui chamei de CRP, o que também poderíamos falar que era simplesmente um sistema de referência por lugar. Foi exatamente o que eu fiz com o Antônio, para a gente poder compreender a malha de pontos da custódia, seja no Mediterrâneo, seja no Império Português, ou com a Bárbara em relação às rotas que ligam os movimentos das tropas na Ibéria. Ora, com isto estabelecido,
Por que isso aqui é relevante? Porque nós precisamos identificar onde estão os núcleos de povoamento, afinal neles sabemos que existem redes que os ligam, e a partir deles podemos ter uma matriz de pontos, onde, no SIG, podemos começar a tecer relações. Vamos adicionar outras fontes que podem complementar, tal como o Flip, mas agora aqui para a minha cronologia do período moderno, vamos selecionar 2 mapas históricos, os quais, um de uma forma menos exata e o outro um pouco mais detalhado, possuem vários tipos de dados. Temos a questão, por exemplo, do povoamento a nível regional. Se quiséssemos fazer um CRP a uma escala mais regional, poderíamos, por exemplo, utilizá-los. Foi o que fizemos para compreender como seria esta rede viária regional, pois a rede viária local complementa uma rede viária regional. É preciso compreender que estas duas dinâmicas de escala se interligam e se conversam. Ora, nestes mapas, principalmente nos Vilas Boas, que também o Felipe utiliza ali de 1795, mais ou menos, esta versão em particular, eu tenho as vias desenhadas. Obviamente, são estas vias, são os traçados viários? Não, meus senhores, não estamos a falar de uma coisa exata. Estamos a falar de uma coisa aproximada. Estamos a falar de um mapa com uma grande distorção gráfica. Vejam, pois, a própria linha de costa entre os 2 mapas. Necessitamos trabalhar com eles. Necessitamos deles obter informações, mas não podemos confiar neles. Podemos sim complementá-los com outras informações para não só tentar identificar as vias e as rotas sendo aqueles traçados de caráter mais genérico, as vias aqueles com um maior nível de detalhamento e os traçados per se sendo precisamente por onde a via seguida, com a cartografia 100.000. Por que não somamos dados em cima de dados? Partimos do geral, ou seja, temos poucos dados, podemos fazer poucos comentários assertivos, para aquele onde nos permitimos chegar a um maior grau de reconstituição. Claro, escolhas são feitas, podemos discuti-las, podemos ter imprecisões, e é por isso que é preciso ser um modelo revisitável, para que possamos melhorá-lo com o passar do tempo. Ora, deixando de falar de fontes, com um pequeno adendo, já ia me esquecendo, que é como podemos trazer um mapa antigo para o SIG. É muito bom quando temos plataformas que sobrepõem uma coisa a outra, como acontece por vezes online, mas nem sempre é o caso. Se temos mais mapas antigos, seja os de Vilas Boas, sejam outros que também utilizamos, como é que vamos trazê-los? Vamos retificá-los. Existem ferramentas internas a alguns dos softwares de informação geográfica, como por exemplo o QGIS tem isto, ou então sites especializados nisso, onde nós próprios o podemos fazer, o MapWrapper nesse caso, onde podemos gerar esta imagem georreferenciada, o qual permite termos este mapa com menos distorção cartográfica. Bem, vamos começar a falar o que a mim mais me gosta, através do SIG histórico. Este esquema é um tanto simples e é um bocado elucidatório dos nossos caminhos e nosso percurso. Nós sempre partimos nesta tentativa de reconstituição de um mapa de base, aqui no caso o OpenStreetMaps. Temos ali o espaço, podemos identificá-lo. Somamos ali enquadramento físico, precisamos saber das altitudes, os pontos de passagem, as portelas, a rede hidrográfica. Precisamos ter um contexto geológico até mesmo para compreender a variação dos cursos do rio. Temos este caso, por exemplo, no oeste, onde houve uma grande variação no curso do rio. Precisamos desse contexto geológico para saber quais eram as regiões de sedimentação, ou, por exemplo, compreender que esta região do oeste inundava muitas vezes, o que fazia que os ramais de ligação entre Famalicão e Barcelos, bem naquele eixo, ficassem interrompidos, principalmente no inverno. Quais soluções e estratégias eram adotadas pelos locais e pelos regionais para se deslocarem de Santo Tirso a Barcelos, de Penafiel a Vila do Conde? Estamos a falar de uma linha reta, como veremos mais adiante. Quais poderão ter sido? Ora, não sabemos, mas podemos trabalhar com isso. Outra coisa é compreender o declive. Quão fácil é subir ou descer uma rota? Qual é a curva de nível sendo adotada? Não tem por que subirmos e descermos vales. Isso não é estratégico. Sabemos que muitas vezes esses caminhos ou contornavam as povoações ou as seguiam. Se as seguiam, muitas vezes desciam os vales. Se as contornavam, seguiam as curvas de níveis. Temos aí indicadores para que possamos fazer o quê? A dita reconstituição. Aí voltemos um pouco mais atrás. Precisamos ter o nosso mosaico para começar a fazer a nossa rede viária. Senhores, isso é o que eu acabei de falar em relação ao CRP. É o sistema de referência por paróquias, dá-nos um mosaico de pontos,
estamos, claro, nos enfiando nos núcleos de povoamento, somamos a eles vários tipos de informações, claro, descrições geográficas, coreografias e outros mais, e, através da cartografia regional, podemos não ter só redes e ligações que antes não identificamos, como gerar até mesmo um indicador e estabelecer um contexto regional. Quando falamos do local, precisamos ter em ciência aquilo que acontece a nível regional, até mesmo para notar os principais eixos a nível local numa incidência maior. Compreendem esta dialética entre local e regional, até mesmo entre o local e o nacional? Ora, seguimos então uma etapa de interpretação, onde a cartografia 100.000, mas também a 1 em 25.000, contemporânea ou antiga, nos permite ter, com maior ou menor grau de reflexão e exatidão, um possível traçado, uma possível reconstituição desta rede viária. Ora, isto aqui é muito bom, mas se fazemos um trabalho acadêmico que fica esquecido, por que demos a este trabalho? Se fazemos isto e depois, mesmo os locais não podem discordar conosco, se tentamos criar conhecimento e o mantemos escondido numa torre, como é que podemos, de fato, contribuir para as humanidades? Ora, nesse sentido, temos tentado procurar disponibilizar os nossos geodados em acesso aberto. E iremos falar isso com o tempo. Comecemos a falar do nosso último ponto, a rede viária de Vermoinho. Trouxe para vocês 2 mapas do contexto regional. E do regional iremos ao local. Este primeiro mapa, o mapa negro, tem os traçados das vias identificados de alguns dos mapas que selecionamos. Por que isso aqui pode ser relevante? Porque nos permite ver quais eram as vias que estes senhores, ao produzir essa cartografia, seja no século XVII, no século XIX, no século XVIII ou no início do século XIX, procuraram identificar. Eles o fizeram por motivo. Qual? Ainda não sabemos, mas podemos cartografá-lo, podemos disponibilizá-lo, podemos transparecer esta informação para que haja um maior grau de interpretação. Como é que fazemos o traçado? Ora, utilizamos as fontes que antes eu mencionei. E, já que estamos a falar com qualificantes, ou seja, por que a fonte cita e quando é que a fonte cita e quais fontes citam, por que não geramos indicadores? Por que não fazemos, que nem os senhores da matemática, uma pequena equação, somamos os pontos, dividimos tudo, colocamos num espectro de 0 a 100 e descobrimos o nível de importância das rotas. Claro, poderíamos discordar e dizer que estas rotas até eram mais ou menos relevantes. Ora, pois, neste sentido, temos a simbologia gráfica que nos permite criar uma variação entre as linhas, mas tênue. Realmente, eu tenho pelos meus indicadores que algumas dessas vias eram muito importantes, mas nada para descreditar a rota entre Porto e Santo Tirso, em preferência da Porto Famalicão. O traçado também não muda tanto, né? Ora, comecemos a falar do local. Como seria a rede viária no Entre A e Viés, no final do século XVIII? É o momento onde temos maior nível de certeza, onde temos mais indicadores que se podem cruzar e que podemos visitar o espaço empiricamente, o qual podemos constatar com outras fontes, o qual ainda podemos observar vários fósseis deste período tardo-moderno, assim dizendo, do final do Antigo Regime, para, por exemplo, ver pontes menores que ainda lá se situam, pontes de pedra que hoje são ruínas, ou então comentários de locais sobre estes antigos traçados. Serão estes exatamente os traçados e as localizações destes espaços de superação de adversidades hidrográficas? Somos ali a acreditar que sim, mas podemos expressá-lo com menor ou maior grau de certeza. Por isso, 60% de possibilidade de ser lá. Ora, não podemos trabalhar sempre com certeza. Estamos aqui a trabalhar com maior grau de recriação do que reconstituição. Podemos colocar aqui as grandes rotas regionais a um traçado mais grosso e ver, até mesmo comparando com a bibliografia, que o traçado pouco se alterou. Principalmente na nossa zona, são as vias modernas que vão permitir as grandes estradas do século XIX, já muito bem estudadas, e depois, a partir dos anos 40, as estradas nacionais. E mesmo essas não parecem ter sofrido grandes alterações, fora a passagem da Estrada Nacional que viria de Famalicão até Guimarães, que poderá ter sido baseada em uma antiga rota que ali ligava,
mas não a principal eixo de conexão entre Famalicão e Guimarães, já que talvez, ainda neste período, seria o eixo que viria por Antas e depois passando ali por Entre Ambas as Aves, que seria o principal e que hoje em dia é uma rede secundária de circulação local. Claro que não podemos aqui confiar, por exemplo, nas autoestradas, pois elas são totalmente disruptivas dos eixos de ligação. Estão a ver o contraste? Podemos somar informação, retirá-la e, claro, produzir um grande emaranhado. E aqui gostaria de salientar a questão do mosaico dos núcleos de povoamento, como eles foram fundamentais para a gente se saber situar. Mas, Bernardo, poucos deles a estrada incide perfeitamente. Claro, porque as comunidades não são pontos, são aglomerados mais extensos que isso. E, por vezes, eles até seguem esses caminhos. Nesse sentido, gostaria de retornar esse mapa aqui, onde existe uma descrição de algumas alterações que foram realizadas, mas que nós conseguimos mapear os pontos de povoamento em 1880 e podemos ver como, curiosamente, eles seguem alguma das rotas. Ora, como um todo, não vou analisar agora as variações de longa duração, mas gostaria de salientar, se fôssemos a uma escala regional, como o eixo Porto Braga mantém-se sempre o mesmo, a rota é a mesma, mas as vias se alteram. Passam a passar mais a este ou mais a oeste, mantêm as mesmas curvas de níveis ou descem para ir a um centro populacional, ou seja, Famalicão. E são alguns pequenos apontamentos que eu gostaria de realizar. Já agora, em tons de conclusão, gostaria de compartilhar as minhas iniciativas de publicação de dados. Seja a discussão que é necessária em ambiente acadêmico sobre o que estamos a tentar fazer, estamos a tentar realizar uma técnica de geografização que não temos muito para nos compararmos, estamos a tentar fazer algo de um modo sistêmico e científico, que é um bocado difícil quando temos outros estudos para ler e discutir com. Nisso, acabamos tendo uma grande base de literatura da arqueologia e da geografia, poucas coisas da história, assim dito, e os trabalhos que infelizmente entramos em contato nem sempre são de grande sistematicidade. Como acreditamos que, não importa o que nós dizemos sobre os nossos dados, os outros devem poder verificá-los e criticá-los, e também utilizá-los, acreditamos no acesso aberto, e agora, com nossos próprios recursos, já que nós não temos nenhum financiamento, eu comprei um domínio na internet, estou aprendendo a fazer HTML, e estou a compartilhar todos os dados que tenho publicado, incluindo os da minha tese, que são esses que eu agora mostrei, e também, por benesse do Antônio, também aqueles que referem-se às redes de ligações do seu trabalho. A ideia é que possamos alimentar esta plataforma e disponibilizá-la aos outros. Problemas a isto: manutenção do site. Eu não possuo financiamento, eu faço isso aqui do meu próprio bolso, e eu, com todo respeito, meus senhores, 75 euros para comprar um domínio por 5 anos é muito dinheiro para mim. O que irá acontecer daqui a 5 anos? Quem sabe o site morra. Ora, não tem por que dizer muito mais. Gostaria aqui de só salientar 3 pontos. É que estamos em um processo de uma criação de uma metodologia replicável para a reconstituição de redes viárias locais, e eu usaria dizer para redes de ligações como um todo. Gostamos de salientar que fizemos aqui uma reconstituição da rede viária local de Vermoim, desde o período medieval até o período moderno. Claro, com uma variação do grau de atenção, até porque não foi o nosso foco isso. Nós estudamos o julgado Vermoim como um todo, e isto aqui era um dos aspectos para explicar alguns dos fenômenos. Tenho certeza que, quando o Felipe publicar a sua dissertação de doutoramento, teremos alguns pontos em concordância, mas muitos outros em discordância. E, por fim, a questão da disponibilização dos dados em acesso aberto. Com isto, obrigado.